Olá, começa agora mais um Cidadania na TV Senado. Eu sou o Sérgio e hoje falaremos sobre a medida provisória 1090 de 2021, publicada em dezembro, que permite que estudantes em débito com o fundo estudantil possam ter facilidade e descontos de até 92% na renegociação de suas dívidas. Para explicar para a gente o que mudou, temos hoje a participação do advogado e economista Alessandro Azzoni. Bem-vindo, Alessandro. É um prazer estar com você, Sérgio, com a TV Senado. Muito obrigado por estar com vocês novamente. Alessandro, para a gente começar então, muita gente que pode estar nos assistindo agora já ouviu falar em FIES, em fundo estudantil, mas não sabe muito bem o que é e nem como aderir, né? Como se tem acesso a esse fundo. Você poderia explicar um pouquinho para a gente? Diferente do ProUni, que é uma bolsa que é dado para as pessoas com baixa renda, o FIES ele é um fundo voltado para financiar o estudo ensino superior. Então, é um acesso para aquelas pessoas que querem fazer o ensino superior, mas não tem como pagar as mensalidades. Então, você se inscreve tem o site do próprio FIES, você faz a sua inscrição, você se habilita. Hoje ficou um pouco mais difícil por causa das restrições que acabaram sendo impostas, como nota mínima de redação, algumas qualificantes que foram colocadas justamente pelo tamanho do fundo. Mas, no primeiro momento, ele era expansivo a todas as pessoas que queriam estudar no ensino superior. Então, você durante o período de estudo, os 5 anos ou 4 anos, você pagaria uma taxinha pequena de amortização de juros, que seria irrelevante pelo valor da mensalidade, R$50, R$60. E no final de você terminar, ainda você teria 2 anos de carência para começar a pagar esse financiamento. Por que esses 2 anos de carência? Era justamente uma maneira de que eu me formei, eu tenho pelo menos tentar me colocar dentro da minha área de trabalho e quando nesses 2 anos eu conseguir me estabilizar, eu vou conseguir pagar o meu estudo. A ideia desse fundo era justamente isso. Eu financio no período que eu estou estudando, aí eu tenho mais 2 aninhos de carência e começo a pagar, aí depende do prazo que eu selecionei no meu financiamento. Então, esse fundo era feito justamente para estimular essas pessoas a estudarem, com a ideia de se colocar no mercado e pagar. Então, como eu falo de um fundo, o fato de você financiar alguém, lógico que a partir do momento que essa pessoa paga, esse dinheiro volta para o fundo e refinancia outras pessoas. Então, ele deveria ser um ciclo, né? Então, por isso que essa questão que a gente fica muito preocupado com inadimplência é porque cada vez que mais inadimplente nós temos no fundo, menos recursos sobra para você ir lá, esses novos estudantes queiram buscar financiamento, né? É o fluxo mesmo do fundo. Então, vamos pensar assim, é igual um condomínio. Eu tenho 20 apartamentos e desses 20 apartamentos, 10 pagam o condomínio e 10 não pagam. Esses 10 que pagam serão sobrecarregados sobre a taxa e os outros 10 ficarão inadimplentes, aproveitarão dos mesmos incentivos do condomínio, mas quem está sobrecarregado realmente é o pagante e vai ficar mais cara essas despesas dentro do condomínio por causa da escassez de dinheiro. Então, o fundo mais ou menos seria dessa maneira. Perfeito. Alessandro, e qual que é o objetivo do governo federal, então, com a edição dessa medida provisória, que concede aí descontos generosos no FIES? Eles consideram como dívida irresgatável, né? Então eles já consideram como fundo perdido. Então, por isso que eles estão indo para essa questão de você isentar, né? Você dar esse benefício de 92%, né? Justamente para que você, como eu já não tenho mais como recuperar esse crédito, seria uma maneira de você deixar essas pessoas sem negativação do CADIM, que elas retomem as suas vidas financeiras e consiga pelo menos pagar uma parte desse recurso. Quando a gente fala uma parte, nós estamos falando de alguns milhões voltando para o fundo, mesmo com a anistia de 92,
mas mesmo essa outra residual, nós estamos falando de uma quantia razoável, de alguns milhões para o fundo. Então, ainda nós temos essa flexibilidade. O governo tenta, né, de uma certa forma, dar uma liquidez maior para o fundo, tirando essa carteira de inadimplentes e fazendo com que o que foi passado já se resolve com essa renegociação e toca a vida para frente daqui. Se assume novos contratos, então eu faço uma adesão a esse parcelamento, assumo, é como se eu estivesse fazendo uma confissão de dívida nova. Eu tinha uma dívida no passado, eu vou lá, renegocio e continuo uma dívida nova. Então, a partir daquele momento, eu tenho um novo contrato com o governo e ali eu consigo fazer as quitações. Então, o governo está tentando tirar aquela dívida que a gente fala até nas empresas, dívida podre, que a gente não consegue recuperar, para tentar colocar um pouco mais de liquidez, mesmo que seja um saldo menor. E quem serão os beneficiários dessa medida provisória? Tem uma limitação que são todos os estudantes que tiveram contrato a partir do segundo semestre de 2017. Eu explico por quê. Porque antes a partir de 2018, que a gente chama de 2018, primeiro semestre, entraram os agentes financeiros, como Caixa Econômica e Banco do Brasil. Então, os contratos passaram a ser feitos diretamente com a Caixa Econômica e com o Banco do Brasil. Antes era feito diretamente no site do FIES. Então, você tinha um acesso, era governo dando para os estudantes. Então, por esse motivo que somente os contratos até o segundo semestre de 2017 podem ser anistiados, porque depois disso entra o parceiro financeiro. E o parceiro financeiro, como você começa a mexer na receita de banco, de Caixa Econômica, de Banco do Brasil, então ela já fica mais difícil essa renegociação. Então, aquele aluno, aquele estudante que entrou a partir de 2018, 2019, enfim, sofreu, né, com os impactos da pandemia, existe uma previsão alternativa para ele ou ele ficou desamparado nessa situação? Na verdade, assim, existe duas situações, né, que nós analisamos aqui na questão do FIES. Nós temos aquele aluno que fez a universidade, estava honrando seus pagamentos e realmente a pandemia veio, ficou desempregado, não conseguiu honrar e esse entrou em débito e foi inadimplente com a sua dívida com o FIES. E nós temos os outros que também é uma grande maioria, são aqueles estudantes que aderiram ao FIES, se formaram, não conseguiram reenquadrar no mercado, não conseguiram a realocação no mercado e simplesmente nunca pagaram o FIES porque acharam que isso era uma dívida do governo e isso nunca seria cobrado. Então, existem essas duas situações, aquela pessoa que realmente fez, tenta honrar, tenta pagar o FIES, e tem aquela que realmente se abdicou totalmente do pagamento, achando que esse financiamento não seria cobrado. Eu até faço uma analogia, o pessoal fala assim, mas eu estudei direito, estudei administração, mas eu trabalho com vendas, não consegui me colocar no mercado. Eu faço uma analogia ao contrato FIES como um contrato de financiamento de automóvel ou de moto, vamos dizer assim. Eu comprei uma moto, eu fiz seguro? Não fiz seguro. Eu fui roubado, levaram a minha moto. Eu tenho que pagar o financiamento? Tem que pagar o financiamento, porque você deveria ter feito um seguro, caso ela te roubasse, você cobria o teu financiamento. Roubaram sua moto, você vai ter que pagar o financiamento, que a proteção do bem era seu, então é a mesma coisa do FIES. O financiamento foi pago, o governo pagou para a universidade te deu o ensino e você tem que honrar esse pagamento, né? Sim. No início do programa eu comentei que o desconto é de até 92%, né, o abatimento da dívida. Mas existem diferentes faixas de desconto e prazos. Você poderia explicar para a gente como que funcionam esses diferentes prazos e descontos? Os prazos, o desconto ele vai até 92%, para aquelas pessoas que usaram ou auxílio emergencial ou estão no programa social
ao Auxílio Brasil. Então, esses são aqueles que vão ter acesso diretamente ao 92%. Os demais vão entrar naquela faixa do até 86% vão ter até 86% analisados os casos. E vai ter o abatimento total da mora e juros e vai ser podendo ser pactuado isso até em 150 meses, né, praticamente, alongando mais essa questão da dívida, né? E, Alessandro, essa medida, ela já está em vigor, já está valendo? Sim, como é uma medida provisória, ela está valendo. Eu só tenho meus percalços na questão de como isso vai ser aceito justamente pelo Senado e como será avaliado isso dentro da própria Casa Legislativa, porque nós estamos falando de uma perda de receita, né, de uma certa forma, de receita pública, de dinheiro público, né? Então, o governo abdicar, ainda mais no ano eleitoral, isso pode ficar uma situação assim, como explicar essa perda de receita? Nós estamos falando de alguns bilhões, alguns milhões sendo perdidos, descartados por uma questão do governo não conseguir cobrar esse crédito. Existe um mecanismo de cobrança, existe a negativação do cadinho, existe uma execução federal, então ela mesmo que as pessoas não tenham condições de pagar, mas existe uma maneira de você cobrar essa grande maioria, não fazendo essa anistia, passando uma régua como está fazendo. Então, eu acredito que na hora que essa medida provisória, como ela tem o prazo de 180 dias, e tem que ser apreciada pela casa para ela se tornar definitiva, então nós temos essa situação de que como que o Tribunal de Contas da União vai analisar essa perda de receita, como vai ser feita essa análise dentro da casa sobre essa constitucionalidade dessa questão da isenção que está sendo dada, que nós estamos falando de 92% de dinheiro público, né? Então, assim, considerando a possibilidade de essa medida provisória, uma vez se tornando lei no Congresso, passar por algumas alterações, por exemplo, tornando menos generoso o abatimento, né? Essa perda de receita pública, aquele interessado que quiser aderir, como que ele faz agora? Eu sou estudante, me interessei, estou assistindo o programa aqui, o Cidadania, tenho interesse. Se ele quiser aproveitar esse momento de vigência da MP, nos termos da MP, ele consegue? E como que ele faz esse acesso? Ele tem que entrar no site do próprio FIES para ele poder propor a negociação. É tudo online, não tem intermediário. Então, quer dizer assim, você entra no próprio sistema, o sistema mesmo faz a planificação para você. É interessante realmente aproveitar, ainda mais se você for aquelas pessoas que realmente estão inadimplentes por uma questão da pandemia, aquelas pessoas que sempre honraram e por algum motivo tiveram um percalço durante essa pandemia, não conseguiram honrar, é uma solução muito boa, porque você vai ter uma isenção muito grande. Eu acredito que essas outras pessoas que são detentoras do FIES e que nunca pagaram, eu acredito que essas pessoas estão tão desligadas dessa dívida e que provavelmente vão perder essa chance de negociação. Então, era muito importante. O medo de ela ir lá, assim, entrar no site e falar, renegociar e ativar a dívida, ou alguma coisa nesse sentido, aquela medo, agora eles vão atrás de mim. E numa dessa ele vai perder a chance de zerar a sua dívida ou fazer uma renegociação com esses benefícios. Então, eu acredito que ainda, apesar, o ano passado, não, 2020, nós tivemos uma renegociação no segundo semestre que foi aderido por parte. Também tinha uma isenção, existia uma bonificação na questão de abatimento de mora e juros, amplificação do parcelamento, e a adesão foi muito pequena. Então, eu acho assim, essas pessoas que realmente tomaram FIES e nunca pagaram, eu acredito que elas acham que essa dívida está morta e nem vão entrar no sistema do site do FIES dentro lá do Ministério da Educação. Então, é o medo de entrar. É que ela fala assim, como se fosse uma autodenúncia, eu vou colocar ali, eu vou me... Não tem nada a ver com isso, nada a ver assim. É realmente uma oportunidade, é a hora de você entrar. Você aí que está assistindo, aí que tem uma dívida e está com medo, nunca pagou,
procure o site do FIES no Ministério da Educação, tem seu acesso ali, você consegue fazer tudo online, é a tua chance de você zerar a sua dívida, conseguir fazer uma opção muito boa. Então, é o momento certo. Não perca essa oportunidade, porque se você não... existe um prazo, né? Vai existir um prazo para essa renegociação, como existiu em 2020. Então, não perca. O estudante, por isso que é importante ele assistir o Cidadania, né, e ficar informado disso. Esse estudante, uma vez que ele entrar lá no site e der entrada nessa renegociação nos termos da MP, ele fica com algum tipo de nome negativado até pagar toda a renegociação, ou uma vez que ele começa uma renegociação, ele já está com o nome tranquilo para fins de restrição financeira? A nível de restrição financeira no CADIM, a partir do momento que ele faz a renegociação e paga a primeira, automaticamente o próprio CADIM tira a questão da negativação dele. Então, aí, nesse caso é mais rápido, mas ele tem que fazer a renegociação e efetuar o pagamento pelo menos da primeira. E para incentivar ainda mais esse estudante, quais são as implicações, né, do estudante, como você disse, poxa, eu não quero reconhecer a minha dívida, eu estou com medo de ver o valor que está com juros, e com a MP ela até dá o perdão dos juros e mora, né, pelo que a gente entendeu. Para esse estudante que não vai acessar, está com medo, para a gente incentivar ele a acessar, o que acontece se ele não quitar essa dívida, não renegociar esse financiamento para fins do estudo dele? O que acontece? Em questão de estudo, ele já deve ter finalizado, então ele deve já estar com o contrato já naquela fase mais avançada do contrato. O que acontece realmente a dívida, como é uma dívida federal, vai ser inscrita no CADIM, ela poderá ser executada, ela poderá ter uma execução federal. Mas eu não tenho bens, mas você vai ficar com uma sanção com a Justiça Federal, que não é uma coisa muito boa para quem está começando a sua carreira, ainda mais quando você vai procurar emprego, e geralmente as empresas fazem uma análise do histórico dos seus funcionários, dos seus colaboradores que estarão entrando na empresa, e às vezes essa negativação pode ser um empecilho. Não pode, na hora que você for tirar passaporte, também pode dar uma restrição por causa de dívida no CADIM. Tudo que você for abrir uma empresa e tiver que tirar certidões, você vai estar inscrito no CADIM. Então, quer dizer, acaba amarrando todas essas portas. Se você prestar um concurso público, você também poderá ser prejudicado. Nomeação para cargo público também. E o pior de tudo, né, você pode ser negativado pelos códigos nas birôs de crédito, né, no SCPC ou no Serasa, Boa Vista, e você pode ser negativado. Isso te implica em restrição de crédito e baixa do score. Então, você, por uma questão de uma omissão sua, você pode sair prejudicado e muito. O governo pode ir atrás? Pode. Automaticamente que ele te negativa, ele já tem uma certidão de dívida que pode ser executada, e a partir daí vira uma execução federal. E aí, lembrando que a execução federal é diferente de uma execução civil, porque bem ou mal ele tem acesso ao seu imposto de renda, suas rendas, seus bens, então fica muito mais fácil ele fazer uma busca de onde estão todos esses bens e te executar. A gente comentou agora há pouco que a medida provisória, que já está vigente, vai ser apreciada pelo Congresso Nacional, né, pelas duas casas em conjunto, a Câmara Federal e o Senado Federal. Então, Alessandro, quais são esses prazos limites dessa MP em específico? Ela foi aprovada agora em dezembro. Ela tem praticamente 180 dias para ser apreciada, senão nós chamamos assim, a gente fala que ela caduca, né? Ela perde seu efeito. Ou o governo reedita uma segunda, dando continuidade, ou ele faz a condução realmente para que isso vire uma alteração na Constituição, né? Então, justamente que ela vira uma lei, na verdade, desculpa, eu confundi com o PEC, que eu estava analisando uma outra PEC, perdão.
mas na verdade ele transforma essa MP em uma questão de uma lei federal para que essa questão da renegociação ela fique aberta a todos e não fique somente aquele prazo pré-determinado. Caso contrário, não seja apreciado pela casa, que pode acontecer por ser um ano eleitoral, ter Copa do Mundo, pandemia, volta da variante, tudo, ela vai ter o prazo de 180 dias, então em 180 dias é a sua oportunidade de você renegociar. Se o governo não reeditar, você teve 180 dias para aderir a essa proposta. Então, eu acho que elas por elas ainda ela tem uma validade e o estudante deve aproveitar. Então, assim, se o estudante, digamos, né, numa hipótese da MP não ser convertida em lei, digamos que o estudante aproveitou esses 180 dias, até 180 dias, renegociou, a renegociação segue, né, até o final, segue sólida, né, até o final dos termos pactuados, é isso? Certo, é porque a MP não deixa de ser uma lei, ela só precisa ser ratificada pelo Congresso após 180 dias. Não sendo ratificada, ela tem a sua validade no prazo que ela estava em vigor. Então, ela tem todo o fundamento legal de tudo que foi pactuado. Por isso que é importante você aproveitar. E, Alessandro, voltando um pouco naquela questão, naquela reflexão, até que ponto, né, essa dívida é vista com bons olhos, essa recuperação de dívida, né, nesses termos da MP, versus uma renúncia de receita, né? Então, assim, a MP considera que é uma dívida irrecuperável, que assim acontece nas empresas, e, enfim, bancos. Mas até que ponto, assim, na balança, seria irrecuperável mesmo? Então, vamos conseguir ali nossos 8%, nossos 14% dessa dívida, ou iríamos perder mesmo, porque é irrecuperável? Vamos falar que nós não estamos falando de uma perda de uma receita pequena, nós estamos falando de 82,6 bilhões de reais, né? São os contratos que estão em débito até 2017, estão em aberto até 2017, com saldo devedor. Aí, se você colocar os inadimplentes mais ou menos com 360 dias, nós estamos falando mais ou menos aí de uns 48%. Então, uma receita considerável, ainda mais que cada vez nós estamos vendo ano a ano que o FIES vem reduzindo seu tamanho justamente pela sua capacidade de crédito, e você abrir mão de uma receita tão grande, desses 82 bilhões de reais, você vai dar uma anistia dessa maneira. Então, eu acho que fica. Eu acho que ainda isso pode ser um entrave dentro das casas legislativas, sobre essa renúncia fiscal, né, praticamente. A gente falou agora há pouco da questão do financiamento, né? Quando o estudante paga o seu financiamento, ele ajuda a gerar recursos para o próximo que vai pleitear o financiamento. Existe algum estudo que fez uma previsão de que com esse abatimento ainda será possível ofertar crédito a futuros estudantes que pleiteiem esse financiamento? Sim, se você colocar, por exemplo, que nós estamos falando de 82 bilhões, e você colocar que nós temos 8% dele, se fosse 10, nós teríamos praticamente 8 bilhões voltando, né? É muito recurso. Mas você vai falar, mas eu estou abrindo mão praticamente de 72 bilhões. Mas são 8 bilhões que voltam para o caixa do FIES para refinanciamento. Sendo que hoje os limites são muito pequenos, então quer dizer, é uma injeção muito grande. O FIES, na verdade, ele é como se fosse uma cooperativa, né, de crédito, né? Então, assim, se eu pego emprestado, eu pago, esse dinheiro que eu paguei vai para um outro e assim a gente vai ajudando os outros. Quando quebra a corrente, realmente o fundo fica sem recurso. Então, nós estamos falando de uma inadimplência tão alta, como o governo praticamente mencionou dos valores, mesmo, eu entendi a sua pergunta, mas assim, mesmo assim é muito recurso que voltaria ainda para o fundo. Mas eu acho que é uma proporção muito grande para se abrir mão de 82 bilhões
jogar praticamente uma anistia de 70 bilhões de reais. Tudo bem, é uma situação que o estudante não colocou, não se conseguiu se realocar, pandemia, concordo com tudo isso, mas e aqueles que pagaram? E honraram desde o primeiro dia e honraram seus pagamentos até hoje. Eles vão poder entrar pedindo o reembolso do que foi pago? Então, eu entendo isso como uma questão assim, fica muito delicada. Tá? Então, eu estou inadimplente ou o meu contrato foi até 2017 eu tenho direito. Então, e aqueles de a partir de 2018 que não vão conseguir fazer essa renegociação? E os que vieram anterior a isso, que já quitaram suas dívidas, o FIES, e pagaram juros e não tiveram abatimento? Então, você acaba criando, acho que, eu acho que esse é o questionamento que deve fazer, acho que vai acontecer dentro do Senado e da Câmara dos Deputados, né? Então, somente as pessoas daqui para frente serão beneficiadas e os que foram beneficiados, e os que pagaram, que honraram bonitinho, está tudo em ordem, e aqueles que não vão conseguir, que são 2018 para frente, que têm um agente financeiro, como que serão essas propostas? E tem uma outra situação, que existe alguns financiamentos que esses casos do abatimento são as dívidas com o governo, ou seja, tem pessoas que tomaram 100% de FIES, esses podem ter abatimento de 92%. Aqueles que tomaram parcial, 50%, 70% ou 25%, como que funcionava? Se fosse 50%, 50% pagava-se para o governo, 50% pagava-se para a universidade. Esse abatimento de 92% é dos 50%, 25% ou 70% que você tem com o governo. A parte da universidade é negociação com a universidade. Então, precisa ver essa situação também. É bom entender que se o teu FIES é 100%, ok, você vai ter adere, faz bonitinho, mas se você tem um de 50%, também ainda vale, mas só que você não esqueça que você tem 50% com a universidade que você tem que ir lá negociar. Muito obrigado, Alessandro, pela sua participação no Cidadania, e o meu muito obrigado também a você que nos prestigia com a sua audiência. Esse programa já está disponível no site da TV Senado e também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Se tiver alguma dúvida, sugestão, pode entrar em contato com a Ouvidoria do Senado e a gente se vê na próxima. Um abraço.